A gente já está chegando no nosso tempo, né? Vamos... podemos ter ainda mais alguns minutos? Temos. Ah, ótimo. Porque ali tem um marcador ali que está me deixando nervoso, né? Zerou agora, né? Então eu disse, olha, tá bom. Continuamos, professora. Então, o espelhamento da imagem é outra proposta que nós levamos para a RNP. Se às vezes trazer a imagem do que nós temos aqui e espelhar para poder fazer com que eles observem o mesmo cursor que eu estou colocando. E outro é o compartilhamento em mais de 2 pontos. Ter essa ferramenta fez com que várias universidades do interior, outros, nos procurassem para também obter essa informação, obter essa imagem, esse tipo de compartilhamento, e nós dissemos, aguardem um pouco, que em breve é uma possibilidade a ser realmente resgatada. Próximo. Então, realmente, o que nós fazemos é a utilização do painel de colaboração com imagens. Essas imagens, elas podem ser cateterismo, podem ser cateterismos cardíacos, eles podem ser imagens de raio-x, podem ser ressonância, angiorressonância, radiografia simples, digital. E, como vocês podem ver nessa imagem, nós temos na imagem, então, uma imagem que os alunos estão vivenciando, isso acontece aqui no laboratório da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. A imagem que eu mandei do auditório, isso foi uma situação real em que eles estão vendo aí, só para vocês imaginarem essa dimensão da imagem na frente deles. Então, o que eles poderiam ter apenas com uma tela de computador, ou eles não teriam a mesma definição com um projetor de imagens, porque já fariam uma imagem em cima de uma imagem. Aí a imagem, diretamente como foi captada do hospital, ela é passada para o painel de visualização e a longa distância eles têm essa imagem com essa definição. Eu queria só lembrar que os alunos estão lá na Baiana, que é um bairro distante de lá onde está o Hospital Santa Isabel. E aqui é o nosso núcleo, no TESB, e o SEDET coordena o NUTESB, e a nossa sala de videoconferência, onde os alunos estão assistindo com o professor, e nós vamos ter um pequeno vídeo de 1 minuto depois mostrando essa imagem na prática. Então, como eu havia falado anteriormente, o ponto positivo realmente é a possibilidade de mover as imagens de forma independente entre os 2 pontos. Então, imagine uma situação em que eu tenho experts de um lado, com todo o envolvimento clínico, com a apresentação do paciente, e do outro lado, um grupo aproveitando dessa experiência, trazendo contribuições, trazendo perguntas, questionamentos, né? Se eu tivesse que levar todo esse grupo para um hospital, eu teria um risco muito grande em relação à questão de segurança do paciente, em relação à exposição dos alunos. Então, isso faz com que as 2 extremidades, elas realmente se aproximem. E a possibilidade, como eu falei, de mover as imagens de forma independente. O que eu mandar aqui para o OptiPortal, se der tempo a gente vai mostrar, vocês podem utilizar aí da forma como vocês quiserem. Então, essas imagens todas que vocês estão vendo aí atrás, eu encaminho para vocês, mas vocês em que escolhem se vocês querem ver primeiro uma, se vocês querem ver outra, se vocês querem aumentar, diminuir. Então, isso fez com que os alunos, eles deixassem simplesmente de ver para eles começarem a fazer. O senhor está pedindo para passar aí agora, professora. Estão querendo ver? E o alto fator motivacional entre os jovens, né? Vamos lá para o vídeo, então. Não, passar a imagem. Para passar a imagem? Uhum. Isso. Mais? A imagem. Então, aí foi o raio-x da paciente que foi discutida na semana passada. É uma paciente que tem uma situação clínica na aorta. E, como vocês veem, para mim, eu escolho a imagem e eu pedi para passar. Mas o especialista que está aí do outro lado, vocês podem mexer o cursor, perguntar para mim, ampliar, diminuir, colocar para trás, para frente. Então, o espectador que está aí, ele deixa de ser um passivo em que observa apenas o que eu mando, que seria uma situação de videoconferência ou seria uma situação de apresentação com um projetor,
para ele escolher, né, o que é que dessa imagem e com as definições, né, que ele escolher, em tamanho, em localização e em questionamento. Isso tem um fator motivacional entre os jovens surpreendentes. E, para minha grande alegria, entre os veteranos também. Os preceptores ficaram muito impressionados, muito motivados, acharam que a sessão avançou muito e isso realmente possibilitou que esse ensino, esse crescimento fosse muito mais interessante para eles naquele momento de estado, que a exceção clínica, né? Por mais que seja interessante o paciente, mas assim, você tem um outro fator motivacional ali presente, com certeza. Podem passar. Então, aí está o professor Guilherme, não sei se dá para ver. É porque as imagens estão na frente. Isso. Então, aí o professor Guilherme mostrando e o residente atrás, então, ele vai poder passar as imagens quem está do outro lado. Observa por videoconferência o que ele está falando, mas, ao mesmo tempo, aproveita as imagens como se estivesse lá, né? Então, é necessário sempre a videoconferência para dar o apoio de voz e de imagem de quem está falando, mas a imagem em si, que é o fato a ser trabalhado, ela está nítida e a pessoa pode interagir da forma como quiser. Próximo. Então, vamos falar agora A expectativa nossa é que essa transmissão ela não seja só de imagens estáticas, como nós falamos, mas que possamos transmitir também procedimentos cirúrgicos, né? Como eu falei, é um hospital de alta complexidade e um hospital muito cirúrgico, e essa possibilidade é o que nós gostaríamos de compartilhar. Acho que vai ser a expectativa e o desafio para esse próximo ano. Além de ampliar a educação continuada e desenvolver, porque a Escola Baiana ela também tem um curso de pós-graduação em mestrado acadêmico de tecnologias e saúde, totalmente vindo, né, ao encontro dessa nossa proposta. Então, essas são expectativas grandes, né? Inclusive, professora, ontem nós tivemos uma experiência assim, muito rica de assistir uma biópsia do hospital daqui, né? Daqui de Brasília. Eu disse, poxa, a gente quer fazer aquilo, né? Chegar, já poder fazer isso. Estamos já com possibilidades, porque está sendo estruturado o centro cirúrgico, com fibra ótica, o hospital está investindo muito nisso, e é algo assim que nós estamos assim, muito esperançoso, principalmente na utilização, como ela falou, do mestrado de tecnologias em saúde, de lá de nossa instituição. Então, eu queria agora passar um vídeo só de 1 minuto e 20 segundos e fazer um agradecimento, né, bem especial aqui ao nosso gestor de NTI, lá, né, que nós realmente temos uma parceria muito grande, é o nosso Cláudio Santos, está aqui bem aqui na frente. Eu disse, olha, fiquem lá, porque se eu tiver qualquer problema, né, eu, na verdade, sou psicólogo, sou professor de psicologia médica e estruturei todo o centro de desenvolvimento de tecnologias. Então, eu não conheço muita coisa, né? Eu só tenho vontade de... Pego lá meu assistente, que é o Bruno, que é engenheiro de robótica, né? De computação, e vamos embora, veja isso, descubra isso, faça aquilo, e a gente tem conseguido com a ajuda do pessoal todo. Né? Então, vamos ao vídeo. Essa área de hipertransparência aí, tem parênquima pulmonar aí dentro? Essa área à direita, parece, né, uma região oval. Isso. Tem parênquima aí dentro? Aí a professora perguntando no vídeo. Não tem parênquima, vocês estão vendo? Não é ela estão vendo uma imagem agora. só homogênea, né? Uma imagem hipertransparente, parecendo que só tem ar dentro dessa cavidade, não é isso? Então, aí pode ser o diafragma que subiu, elevou, e o que a gente está vendo com o mediastino. Volta a imagem para a gente. E aí o mediastino desviou para o lado contralateral, mas ar desse lado é uma coisa que a gente fica, realmente, se fosse do lado esquerdo, nós diríamos que tinha sido
o estômago, que com a elevação da cúpula diafragmática, né, ele poderia ter ocupado por ar. Mas ar desse lado, realmente, para nós, é uma situação nova suspeita. Também chama a atenção a presença de um enfisema subcutâneo do mesmo lado, na entrada do dreno. Dá para vocês perceberem? Isso, bota a setinha aí bem perto. Isso, essa cavidade aí, enfisema subcutâneo. Tem ar entre a pele. Então, ela estava na videoconferência, né? Tinha dois telões, os alunos olhavam para lá, olhavam para o painel e havia essa articulação, essa discussão, essa conversa e um grande desenvolvimento no processo de aprendizagem para os alunos e professores. Obrigado pela atenção, desculpe. Tem um tempinho para uma, duas perguntas sobre apresentação. Pode ser também a professora Patrícia, que está remota. Bom, eu vou começar. Eu tenho uma pergunta. Eu fui encantada como é que vocês estão utilizando, né, a tecnologia, e eu percebi que no vídeo a própria professora estava operando a ferramenta, né, o painel. Então, eu queria assim, saber com vocês como é que foi esse processo desse aprendizado, se é alguma coisa muito complexa, assim, dificuldade, se vocês já se sentem... como falar, com condições de trabalhar com essas ferramentas sem ter a ajuda do engenheiro de computação, né, que a gente estava conversando aqui hoje, porque realmente, se você precisar sempre ter o diretor de TI... Opa, peraí, o representante de TI, o engenheiro, para fazer o uso das ferramentas, realmente a gente não está alcançando o objetivo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse processo. Na verdade... o Bruno, ele era o nosso estagiário, né? E a gente gostou muito do trabalho dele e a gente segurou ele, né? Porque eu estava tendo muitos funcionários que estavam sendo roubados, né? Por outras universidades, oferecendo milhões de coisas, né? E aí eu disse, olha, eu vou ficar treinando meus estagiários, porque quando roubarem ele, eu pego o meu estagiário. E eu tenho tido sorte com os estagiários, né? Então, depois o Bruno se formou em engenharia, mas ele era o nosso estagiário. Nós tivemos uma ajuda muito grande da RNP, né? A gente viu algumas fotos onde o pessoal foi lá, né? O Ciuf, o Cleito, né? E treinaram a gente, treinaram eles. E os professores, a gente aí repassa para os professores. Normalmente os professores lá são motivados. Então, aquilo ali, a gente na hora já tinha treinado com ela, o Bruno já tinha passado algumas dicas, e também o Bruno ficava de junto também. E a gente não tem tido, assim, problemas, né? Mas é uma coisa importante esse treinamento, né? Só mais uma colocação aqui. Eu gostaria de falar para as pessoas que ainda não conhecem a ferramenta que ela é tudo gráfico. É clicar e arrastar o mouse. Então, não tem a dificuldade para usar a ferramenta em si, né? A gente tem que ter as pessoas técnicas para poder fazer manutenção, às vezes, ou como a ferramenta ainda está em estágio de desenvolvimento e aperfeiçoamento, às vezes ela dá um pequeno problema, aí tem que reiniciar. Mas o uso da ferramenta, a operação da ferramenta, ela é gráfica. Você não tem nem que usar o teclado. Mouse, clica, arrasta, redimensiona, usa a roda do mouse para você fazer redimensionamento. Então, é tudo bem simples. Para enviar uma imagem para outra instituição, para tocar a prestação, é tudo só com cliques. Então, é bem intuitivo a interface da ferramenta. E uma coisa importante, quero ressaltar, é o suporte técnico que a RNP dá a gente, né? Então, a gente se sente confiante, porque a qualquer momento a gente está lá mandando, né, interagindo via videoconferência com eles,
E a gente teve muitos problemas inicialmente, né? Mas a gente foi tudo sendo resolvido nessa comunicação, né? Toda a atenção que eles tinham conosco. Então, se não fosse isso, não sei como seria, mas realmente parabéns à equipe que está à frente desse projeto.